Eu quero meditar com você no texto da palavra de Deus que se encontra em Efésios, no capítulo 2, versículo 8. O texto bíblico diz o seguinte: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Talvez você tenha algum parente que ainda não se encontrou com Deus. Talvez o seu marido seja alguém que não teve ainda um encontro com Cristo Jesus. Talvez a sua esposa esteja numa situação espiritual lamentável, porque ainda não entregou a sua vida a Cristo. Talvez seja o caso dos seus filhos, que vivem no mundo das trevas, que andam segundo o rumo deste mundo, que vivem agradando ao Deus desse século. Mas eu quero trazer, nesse momento, a partir desse texto que nós lemos, uma palavra de esperança. Porque o texto que nós lemos diz que a origem da fé não está no homem. Na verdade, o contexto dessa passagem bíblica, sobretudo o versículo 1 do capítulo 2, diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Uma pessoa que está distante de Deus está morta. Não tem o desejo por Deus, não tem a menor vontade de se entregar a Cristo, não tem a fé que precisa ter para ser alcançada pela salvação em Cristo Jesus. Mas o texto que nós lemos diz que a origem dessa fé que o homem precisa para se converter vem de Deus, está em Deus, está em Cristo Jesus. O texto diz: pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Isso traz conforto ao coração. Isso traz esperança às nossas almas. O saber que a origem da fé está em Deus, não no homem, não no pecador, mas em Deus, é algo que nos faz pensar nos nossos parentes com esperança. Existe esperança para aqueles que hoje desprezam a mensagem do Evangelho. Existe esperança para aqueles que ainda não se encontraram com Deus, que não têm fé em Cristo Jesus para a salvação. Existe esperança para o seu marido, que ainda não se converteu. Existe esperança para a sua esposa, que ainda não teve um encontro genuíno com Cristo Jesus. Há esperança para os seus filhos, que estão distantes de Deus. A fé que todos eles precisam, que todos eles necessitam para entregarem as suas vidas a Cristo Jesus, está em Deus. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Você quer que o seu parente se converta? Você quer que o seu marido se encontre com Deus? Você quer que a sua esposa tenha um encontro genuíno com Jesus? Creia em Deus. Peça a Ele para salvar os seus. Acredite que só Ele pode fazer isso, porque a sua palavra nos diz que só Deus pode salvar o pecador. Creia, ore ao Senhor, interceda pelos seus familiares, pelos seus parentes, pelos seus amigos, pois só o Senhor pode salvá-los. Amém.